Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Na última videoaula a gente iniciou nossa girafinha, a gente fez o corpo, pernas e braços. Hoje a gente vai fazer a cabeça e vai finalizar ela também nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu vou iniciar a cabeça fazendo um nó corrediço e 15 correntes. Feitas 15 correntes, pulo uma contar da agulha e volto fazendo ponto baixo. Vou ter um total de 14 pontos aqui. Feitos os 14 pontos, aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais 2. Então, eu vou ficar com 3 e automaticamente meu trabalho vai virar. Eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto do outro lado das correntes. Então, a única coisa que eu vou fazer é voltar fazendo ponto baixo. Fiz todos os pontos, aqui onde eu fiz o último, eu vou fazer mais um, tá, gente? Não é mais 2, mais um. E assim eu finalizo a primeira carreira com 30 pontos. Para iniciar a carreira 2, eu vou fazer um aumento. Vou colocar meu marcador. E vou fazer ponto sobre ponto, até que eu chegue lá onde a gente fez 3 pontos no mesmo lugar. Cheguei aqui onde eu fiz 3 pontos no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento para cada um deles, transformando esses 3 pontos em 6. E depois, eu vou voltar fazendo ponto sobre ponto, até chegar no aumento no fim da minha carreira. Fiz todos os pontos, aqui no aumento, eu vou fazer um aumento para cada um, transformando 2 em 4. E vou finalizar a carreira 2 com 36 pontos. Para iniciar a carreira 3, eu vou fazer um ponto, colocar meu marcador, um aumento, e agora ponto sobre ponto, até que eu chegue nos aumentos. Cheguei aqui nos aumentos, eu vou fazer 3 vezes a sequência de um ponto, no primeiro ponto do aumento, e no segundo um aumento. Tem o próximo aumento da carreira anterior. No primeiro eu vou fazer um ponto e no segundo um aumento. E no último aumento da carreira anterior, a mesma coisa, tá? Então, são 3 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Agora, na lateral, eu vou fazer ponto sobre ponto, até chegar no fim da carreira nos aumentos. Chegando aqui no final, os últimos 4 pontos são 2 aumentos que a gente fez na carreira anterior, né? Então, a gente vai fazer 2 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Fiz uma vez, mais uma, um ponto e um aumento. Agora, para iniciar a carreira 4, eu vou fazer 2 pontos, um para cada ponto. 1, 2, um aumento. E agora, na lateral, ponto sobre ponto, até que eu chegue aqui no pontinho sozinho, porque o ponto sozinho antes do aumento, ele faz parte da nossa sequência, tá? Cheguei aqui nos aumentos, o que eu tenho aqui são 3 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Eu vou fazer agora 3 vezes a sequência de 2 pontos e um aumento, que foi o mesmo que a gente fez no início da carreira. 2 pontos, um aumento, 1, 2, um aumento, e mais uma vez, 1, 2 e um aumento. Agora, ponto sobre ponto, até eu chegar nos aumentos, no fim da carreira. Cheguei aqui no fim da carreira, os 6 pontos que eu tenho aqui fazem parte da minha sequência. Então, eu vou fazer 2 vezes a sequência de 2 pontos e um aumento. Então, 1, 2 e um aumento, 1, 2 e um aumento. Eu tenho agora aqui na carreira 4, 48 pontos. Agora, o que eu vou fazer são 13 carreiras retas, tá?
Então, eu vou fazer da carreira 5 a carreira 17, carreiras retas com 48 pontos. Vou colocar meu marcador de lado, que aí eu não preciso ficar retirando ele, e vou só trabalhando em volta. Fiz, então, as 13 carreiras, e agora a gente vai colocar os olhos, contando aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a 12ª e a 13ª carreira, a gente vai posicionar um dos olhos. E, gente, é importante que vocês dobrem a cabeça assim, para colocar de uma forma que fique centralizada. Ó, para que fique aqui e aqui, mais ou menos o mesmo espaço, tá? Agora eu vou contar. 2, 4, 6, 7 pontos e vou colocar o segundo olho. E a partir daqui, conforme vocês forem trabalhando, vocês vão colocando enchimento, tá? Eu vou queimar o meu olho, não vou colocar trava de segurança. O YouTube não recomenda que mostre fogo, então eu não vou mostrar. Então, não esqueçam, a partir de agora, a gente vai colocando enchimento conforme vai trabalhando. Nossas carreiras retas foi até a carreira 17, né? Então, a carreira 18, eu vou fazer 6 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E uma diminuição, perdoem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma diminuição, tá? Por toda a volta. Aí, eu vou finalizar essa carreira 18 com 42 pontos. Vou deixar escrito aqui na tela como vocês vão fazer as próximas carreiras. Para quem tá fazendo a cabeça do elefante, a posição dos olhos é exatamente a mesma, tá? E do tigre também, porque esse vídeo vai rodar até o final da marcação dos olhos, vai rodar para os 3 personagens. Então, eu vou diminuir conforme eu vou escrever aí, vou colocando enchimento e volto com vocês. Fiz, então, todas as carreiras. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à última, a gente tinha 12 pontos e a gente transformou em 6. Por isso que a gente fez 6 diminuições, tá? E aí, a gente corta, deixando um pedaço. Não precisa ser um pedaço tão grande. Passa esse fio na agulha de tapeceiro e passa nas 6 argolas que eu tenho aqui, pegando só no lado de fora, tá? Que se chama FLO, quando a gente usa só a argola de fora do trabalho. 3, 4, 5, 6. Puxo esse fio pra fechar. E aí, eu não gosto de arrematar bem aqui, porque eu sempre fico com a impressão que vai dar um volume. Eu caminho com o fio, arremato, escondo esse fio e corto. Cabeça finalizada. Agora, a gente vai fazer essa parte, eu já fiz uma, e o fuço para depois a gente costurar e ficar faltando só o rabinho dela. Eu vou começar com o fio amêndoa, vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos e a carreira 2, 6 aumentos, tá? Então, a gente já fez isso algumas vezes aqui no trabalho. Então, vocês podem fazer sozinhos. Carreira 1, então, 6 pontos. Carreira 2, 6 aumentos, ficando com 12. Carreira 3 e 4, eu vou fazer reta com 12 pontos. Carreira 3 e 4 finalizada. A carreira 5, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta, ficando com 8. Um ponto, uma diminuição. E agora, no último, eu vou trocar o fio. Um ponto e na diminuição, para finalizar ela, eu vou trocar para o amarelo. Então, eu inicio a diminuição com o fio amêndoa. E para finalizar, eu coloco o fio amarelo e dou os nozinhos.
Com o fio trocado, agora eu tenho 8 pontos. Eu vou fazer 6 carreiras com esses 8 pontos e vou colocar enchimento. No braço e na perna, a gente não colocou enchimento por toda a peça, né? Nessa parte aqui, a gente vai colocar. Tem que ficar bem preenchido, porque a gente precisa que ela fique em pé. Então, eu vou fazer 6 carreiras, preencher bem com enchimento e cortar o fio. A gente não vai fechar ela como a gente fechou os bracinhos e as perninhas. Essa peça aqui vai ficar aberta. Aqui as 6 carreiras, coloquei bastante enchimento. Eu vou cortar deixando um pedaço para costura. Não esqueçam de colocar bastante enchimento. Essa peça precisa ficar bem firme. E agora vocês vão repetir outra pecinha igual a essa. Agora, com as duas peças finalizadas, a gente vai fazer a parte aqui do rosto dela com o fio amarelo. Eu vou iniciar fazendo um nó corrediço e 7 correntes. O processo é muito parecido com o que a gente fez na cabeça, tá? Então, eu faço um nó e 7 correntes. Fiz as 7 correntes, pulo uma contar da agulha e volto fazendo ponto baixo. Vou ter 6 pontos. Eu fiz o 6º ponto, eu vou fazer mais 2. Então, eu vou ficar com 3 pontos no mesmo lugar. Meu trabalho já vai virar exatamente como na cabeça e eu vou voltar fazendo ponto baixo. Aqui no último ponto, eu vou fazer mais um ponto, fazendo um aumento simples, tá? Aqui a gente fez 3 pontos, aqui nesse aumento a gente vai ter só um. Carreira 1, então, finalizada. Carreira 2, eu vou iniciar fazendo um aumento e já vou colocar meu marcador. E vou fazer ponto baixo até eu chegar nos 3 pontos que eu fiz juntos. Cheguei aqui nos 3 pontos, eu vou fazer um aumento em cada um deles, transformando em 6, e vou voltar fazendo ponto baixo até o aumento do fim da minha carreira. Cheguei aqui no final, eu também tenho um aumento, e eu vou transformar esses 2 pontos em 4, fazendo um aumento para cada um deles. Um aumento, mais um. Agora, a carreira 3, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, devolvo o meu marcador, no segundo ponto, um aumento e depois ponto sobre ponto até os aumentos. Aqui nos aumentos, eu vou fazer 3 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Então, percebam que a gente segue fazendo a mesma coisa da cabeça, só com menos pontos nas laterais. Fiz 3 vezes a sequência de um ponto e um aumento, volto fazendo ponto sobre ponto até eu chegar nos aumentos no fim da carreira. Cheguei nos aumentos, faço 2 vezes a sequência de um ponto e um aumento. Mais uma vez, um ponto e um aumento. Agora, a carreira 4, eu vou iniciar fazendo 2 pontos. 1, 2 e um aumento. Ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, e aí vou fazer 3 vezes a sequência de 2 pontos e um aumento. Então, 1, 2, um aumento. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. E agora, 4 pontos. 4 pontos para finalizar a carreira 4. Aqui escapou minha linha, a gente refaz para não ficar feio desfiando. Vou fazer 2 vezes a sequência de 2 pontos e um aumento. E aí, vou finalizar a minha carreira 4.
Vou fazer a carreira 5, 6 e 7 retas, respeitando os pontos que eu tenho aqui. Depois, já corto meu fio e deixando um pedaço bom pra costurar, tá, gente? Bom, gente, agora a gente tem praticamente todas as peças, falta só o rabo dela mesmo. E agora a gente vai costurar. Quem acompanha aqui o canal sabe que normalmente eu não mostro costura, então o que eu vou fazer é orientá-los em relação à costura, tá? Então, a cabeça a gente vai fixar aqui no corpo e costurar, tá? Pode colocar alfinete quem quiser, eu normalmente não coloco, mas pode colocar. E aí, depois que a cabeça estiver costurada no corpo, na cabeça a gente vai colocar essa parte do fuço, tá? Encostando nos olhos, fica super fácil de medir. E aqui no meio, onde a gente fez as correntinhas, precisa ficar reto, ó, porque senão depois com o enchimento vai aparecer que ela tá torta. Então, a gente costurando o fuço assim. Comecem a costurar vazio e depois que ele tiver bem costurado, boa parte dele, ó, meu fio tá aqui. Eu vou costurar até aqui, mais ou menos, pra depois começar a colocar enchimento, fica mais fácil. Tá? Essas partes... Ah, falta as orelhas a gente fazer também. Essas partes a gente vai contar aqui, ó, o anel mágico, 1, 2 carreiras. E a outra, a mesma coisa, 1, 2. E aí, a gente prende, tá? Tá meio soltinho, mas vai ficar assim. Eu vou costurar essas partes e a cabeça no corpo e volto para orientar referente às pernas e os braços. E depois a gente faz as orelhas e a cola. Gente, costurei todas as partes que a gente combinou, tá? Não cortei os fios ainda. Já costurei um braço e uma perna para explicar para vocês. A perna, eu vou pegar a parte de dentro do olho, vir bem na reta e costurar a parte interna da perna aqui, tá? Então, eu vou caminhar daqui pra cá. Do outro lado, a mesma coisa. Pego bem na reta de dentro do olho. E o braço, eu também vou vir bem na reta de dentro do olho, na segunda carreira que eu tenho aparente aqui, tá? Então, vai dar nesse ponto. Só que o que que acontece no braço? Eu tenho 4 pontos, tá? Então, eu vou caminhar 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar a agulha que vocês vão entender meu raciocínio. A gente vai costurar na diagonal, ó. Eu costurei na diagonal. Pra que depois, quando a gente sentar a girafinha, ela fique com o bracinho pra frente. Se a gente costurar reto, o braço ficaria assim. E o nosso intuito é que o bracinho fique dessa forma. E eu gosto também de costurar as duas partes, juntar os fios e dar um nó, mas esse é opcional. Então, eu vou costurar os braços, as pernas e volto pra gente fazer as orelhas, o rabinho, as bolinhas que faltam, o restante da caracterização, tá? Agora, com todas as partes costuradas, eu já costurei uma orelhinha. E aí, gente, vai rodar pra vocês a orelha da zebra e a colinha também, porque são iguais, tá? Fio preto, eu vou fazer um anel mágico com 5 pontos baixos, gente. Não é 6 pontos dessa vez. 5 pontos baixos aqui. Fiz os 5 pontos baixos, fecho. Não vou fechar muito para não dificultar o meu trabalho. Porque a carreira 2 eu também vou ter 5 pontos. Se a gente fecha bem o anel já no início, fica um pouquinho mais difícil da gente trabalhar. Então, a carreira 2 eu vou ter 5 pontos também. Agora, na carreira 3, eu vou fazer 2 pontos, 1, 2, um aumento e mais 2 pontos, ficando com 6.
Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento na carreira 4 por toda a volta, finalizando com 9. Um ponto. Agora, a carreira 5, eu vou fazer reta com 9 pontos. Agora, para a carreira 6, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta. 1. No próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. E vou ficar com 13 pontos. Essa é a carreira 6. Depois eu vou fazer a carreira 7, 8 e 9 com retas com 13 pontos. Feita, então, todas as carreiras, a última carreira da orelha, a gente vai voltar para 9 pontos, fazendo um ponto e uma diminuição. E para finalizar, a gente vai dobrar o meio, nosso trabalho, e fazer aqui 5 pontos, como a gente fez no braço e na perna. Fica mais fácil para a gente costurar dessa forma. Agora sim eu corto o fio, deixando um pedaço para costurar. Vou fazer a cola, que é só o que falta, fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Eu fecho o anel mágico e eu vou trabalhar mais 8 carreiras aqui, com esses 6 pontos, tá? Fiz todas as carreiras, agora eu vou dobrar ao meio meu trabalho e fazer 3 pontos baixos para fechar. E posso cortar deixando um pedaço para costura. A gente vai precisar de 4 fios iguais a esse, aqui de cima. Vou prender aqui na cola, ou um por vez, também dá, ou 2 por vez, tá? Prendi os 4, vou cortar. Vocês já confeccionaram as 2 orelhas e a colinha. A orelha eu vou costurar na reta da orelha, na reta dessa parte aqui. Uma carreira depois que termina aquela partezinha, eu costuro a minha orelha. E aí, o que eu falo pra vocês de encontrar o fio é isso, ó. O fio da primeira orelha tá aqui e eu tô vindo com o fio da segunda. Ato. Escondo o fio e corto. E agora, a cola dela, eu vou passar o fio na agulha do tapeceiro, vir bem no meio da cabeça e pegar naquela carreira em relevo. E vou costurar aqui. A gente tem 3 pontos e eu vou prender os 3 pontos no mesmo lugar, tá? Que aí eu tenho certeza que vai ficar bem centralizadinho. E como eu deixei um pedaço maior, eu vou costurar 2 vezes, que aí não vai ficar frouxo de jeito nenhum. Cola também costurada. Agora a gente vai fazer 2 bolinhas. Uma a gente vai prender aqui perto do peito e uma na lateral do corpo, com o fio amêndoa, que é o que a gente fez os detalhes dela. A única coisa que a gente vai fazer é um anel mágico com 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, fecho o anel mágico, fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto, corto, tiro o fio da agulha e arremato aqui atrás para não fazer volume em qualquer ponto, tá, gente? Insiro a minha agulha aqui atrás, puxo o fio e arremato. E agora eu corto esses 2 fios e repito essa peça. Com as 2 peças finalizadas, eu vou posicionar uma aqui, no lugar do coração, mais ou menos, e outra na lateral. Se quiser fazer mais bolinhas, pode, tá, gente? Eu vou fazer só essas 2. Agora, eu já vou colar, a minha cola tá aquecendo, mas enquanto isso, eu vou pegar um fio amêndoa pra fazer a sobrancelha dela.
Vou passar na agulha de tapeceiro. Uma carreira acima do olho, eu vou abraçar 2 pontinhos na diagonal, ó. Ó, gostei. Então, agora eu volto lá onde o meu fio entrou. Ato. Escondo, corto e repito do outro lado do rosto. Repeti a outra sobrancelha e aí já colei as minhas bolinhas e dessa forma a gente finaliza a nossa girafinha. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima videoaula aqui do canal para continuar a nossa coleção Safari.